É maravilhoso estar neste domingo com você, ministrando a palavra de Deus. O canal O Escatológico leva mensagens para os amigos, para as pessoas conhecidas e também para todo aquele que quer aprofundar no tema da escatologia bíblica. Muitos me perguntam, mas que palavra é essa? Escatologia. Eu quero te dizer uma coisa, amigo. A escatologia é uma matéria da teologia. Você está entendendo? E hoje, nos dias atuais, eu acredito que ela deva ocupar nas congregações um lugar de proeminência. Essa matéria significa que as profecias relativamente ao fim do mundo estão se cumprindo. Escatologia significa tempo do fim. Estudo das profecias relativamente ao tempo do fim do mundo, volta de Jesus, manifestação do anticristo. Enfim, entendeu? Precisamos pregar isso. Mas qual a razão de falarmos tanto na volta do Senhor Jesus? Porque segundo o ensino do apóstolo Paulo, no capítulo de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, dos versos 13 a 18, ele dá um ensinamento completo sobre o arrebatamento da Igreja de Cristo. Mas no final desse texto, ele diz: e consolais uns aos outros com estas palavras. Quer dizer, falar sobre a volta de Jesus enche o nosso coração de muita consolação, porque nós sabemos que ele realmente fez uma promessa e irá cumpri-la cabalmente. Então, uma igreja hoje que não tem um ensino sobre a volta do Senhor, essa igreja realmente não está na vontade, fazendo a vontade de Deus. Essa igreja peca contra o Senhor. Um tema maravilhoso que precisa ser ensinado nas congregações, 2 ou 3 seminários por ano. Tem gente que não está nem aí. Tem gente que não acredita mais no arrebatamento, na volta do Senhor. E isso é mais um reflexo dos tempos do final da era, né? Quero falar com você também sobre a minha maneira de expor os textos bíblicos aqui. Geralmente, por exemplo, eu falo Gênesis 3,15. Eu estou querendo dizer o seguinte: livro de Gênesis, capítulo 3, versículo de número 15. Você está entendendo? Isso para resumir. Vamos combinar aqui. Eu não quero ficar falando uma expressão comprida demais, como por exemplo, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, dos versículos 13 a 18. Para que isso? Eu falo 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. E você vai entender perfeitamente o que eu quero te dizer. Enfim, o estudo das profecias é para crente experimentado. Há determinados irmãos que ficam só nadando ali na superfície e não ousa dar um pouquinho, aprofundar um pouquinho mais. Você tem que ter seu tempo para meditar na volta do Senhor. E o tema desse vídeo é, na verdade, quem, afinal, reinará com Cristo quando ele voltar com os santos e inaugurar o seu reino pré-milenial. Para você me conhecer melhor, a minha identidade teológica é esta: eu sou futurista. Eu estudo o Apocalipse. O Apocalipse tem 4 visões, 4 jeitos de estudar: futurista, preterista, idealista e histórico.
eu sou futurista. Com relação ao milênio, as principais correntes são o amilenista, não existe milênio, pós-milenista, milênio depois de 1000 anos, e o pré-milenista, aquele que acredita que Jesus virá para inaugurar o seu reino de 1000 anos. Com relação à grande tribulação, aí a volta do Senhor Jesus. Nós acreditamos que o Senhor Jesus virá antes da grande tribulação. Já outros que acreditam que o Senhor Jesus voltará a este mundo depois da grande tribulação. E tem aqueles que já acreditam que o Senhor voltará no meio da grande tribulação. São as principais correntes. E tem também os que creem que o Senhor virá para buscar pessoas extremamente fiéis e santas. É uma outra questão. São chamados os que creem no arrebatamento parcial, mas isso é coisa do arrebatamento. Então eu sou um pré-tribulacionista, né? E o meu método de interpretação da Bíblia é dispensacionalista. Então você já vai me conhecendo. Se eu sou um dispensacionalista, eu sou alguém que acredita, como a maioria dos brasileiros, você está entendendo? Que Jesus virá antes da grande tribulação. Com relação ao Apocalipse, eu sou futurista, pré-milenista e, enfim, e algumas coisinhas a mais. Vamos tocar para frente. Então você já sabe que eu cito às vezes o texto, é também uma forma de mostrar aqui na internet que eu tenho idoneidade para poder ensinar a palavra de Deus. Porque é o seguinte, nome de pastor e carteirinha não serve para nada. Hoje em dia, o que está servindo para alguma coisa é se você mergulha, entendeu? Nesse universo que é a palavra de Deus, sabe? Para resgatar aquilo que o povo precisa ouvir, que é importante para a igreja do Senhor Jesus. Você está entendendo? Não adianta vir com aparência, com nome, nada disso funciona. Nada disso segura o crente. O que segura o crente, o que realmente o fortalece é a palavra de Deus. Bom, após essas considerações, eu quero falar sobre quem, na verdade, reinará com Cristo na sua vida. Eu pude identificar 3 grupos de pessoas que receberam a promessa de reinar com Cristo, né? E eu vou te falar o seguinte, que esses 3, um deles é a igreja do Senhor. Você está entendendo? Que ele fez essa promessa no livro de Apocalipse, no capítulo 2, no versículo, se não me engano, 27 ou 28, não sei. Ele prometeu aquele bastão que os reis usam, né? Chamado cetro. Os reis usam aquilo. É próprio dos reis. Então ele prometeu isso ao crente. Existem 2 pessoas que usam aquele bastão em Apocalipse. Jesus, né? O bastão é de Jesus, o cetro, né? E a segunda pessoa é o crente, né? Está escrito 2, 28, 27, 28. O que vencer receberá o cetro, né? Prometendo à igreja do Senhor essa maravilhosa bênção de reinar com Cristo. Agora vem uma parte assim que muitas pessoas talvez não vão concordar comigo. Igreja só é aqui no mundo. Né? Porque aqui tem lugar de pregar, profetizar, ensinar, batizar, entendeu? Fazer o bem, fazer a obra do Senhor, né? Buscar os crentes desviados.
e até aqueles que não são desviados, mas estão fora da igreja, nós temos que ir atrás deles. Entendeu? Isso a gente faz aqui. Uma vez que a igreja vai subir no arrebatamento, você está entendendo? Lembre-se, há um que ainda resiste até que do meio seja tirado. E todos os expositores da palavra de Deus concordam que esse é o Espírito Santo. Então ele será tirado da igreja. E a igreja vai subir para o céu. Entrou no céu, deixou de ser igreja. Seremos o que lá? Não seremos igreja, porque lá não tem lugar de pregar, de ensinar, de batizar, e não é necessário. Igreja foi um estágio na história da redenção. Lá nós realmente seremos galardoados, né? A promessa de reinar com Cristo, ela é firme, e nós vamos reinar com Cristo. Mas você não vê em Apocalipse, no capítulo 4, que fala sobre o trono, que fala sobre os 24 anciões lá na glória, você não vê falar de igreja lá. Lá não tem esse nome. Tanto é que tem 24 anciões. Podia colocar a igreja, mas não, 24 anciões. Por quê? Porque lá em cima todos nós seremos redimidos do Senhor, povo santo, você está entendendo? Aquela multidão incontáveis ali, né? De pessoas de todas as nações, todas essas pessoas são os remidos do Senhor e também são considerados povo santo. Né? Quando Jesus volta a este mundo, capítulo 19, você pode observar que com eles está vindo com Jesus os santos, né? Não diz que a igreja é que está vindo com Jesus, né? Porque mesmo voltando com Jesus, já não é mais igreja, são os redimidos. A igreja ficou para trás, a igreja foi outra história, agora a onda é outra. Agora estamos reinando com Cristo com o corpo glorificado, tá entendendo? E como corpo glorificado, nós realmente não estaremos aqui para profetizar, pregar, ensinar, falar língua estranha, orar pelos enfermos, nada disso. Né? Viemos para reinar com Cristo. Eu não sei se você está me entendendo, mas pode ser que essa interpretação tenha lugar na mente de muitas pessoas. Ou não, se você quiser dizer que a igreja que está lá é a igreja mesmo, e se ela vem com Jesus é a igreja foi um dia. Agora é outra história. Você está entendendo? O segundo grupo que eu sei que vai reinar com Jesus é aquelas pessoas que, dentro da grande tribulação, período de 7 anos, do qual falou Daniel, no capítulo 9, dos versículos 24 a 27, você está entendendo? Esse pessoal da grande tribulação, que realmente não estava crendo muito, que não pertencia à igreja. Quando a igreja foi arrebatada, eles ficaram. Mas agora que eles viram realmente que a opressão do diabo se instalou na vida deles e que eles tiveram que dar a sua vida, você está dizendo, não negando a Jesus, foram degolados, foram mortos. Essas pessoas, segundo o Apocalipse, o livro do Apocalipse, reinarão com Cristo também. Entendeu? E com o corpo glorificado. Você está entendendo? Como você vai reinar com Cristo sem ser um corpo glorificado? Não tem como. Né? Não tem como. Então essas pessoas é o segundo grupo aos quais Jesus prometeu que eles também reinarão. Eles reinarão com Cristo aqui, na sua segunda vinda, né? Correto? Eles não são igreja. Falar que, mas eles é igreja também, porque receberam um corpo. Receber um corpo é uma coisa, mas não participaram, né, da labuta da igreja na terra. Aliás, na grande tribulação, eu acredito que muitos não terão condições nem de dar um testemunho. Vocês estão entendendo? Tanta vai ser a violência, que eles morrerão simplesmente em nome do Senhor. E o Senhor vai acolhê-los, porque eles não adoraram a besta,
vai acolhê-los no seu reino e reinarão com Cristo, segundo a mensagem de Apocalipse. É maravilhoso saber disso, né? E nós sabemos que não são igrejas. É bem importante deixar escrito, deixar bem claro isso aí. Vocês estão entendendo? Igreja são aqueles que foram arrebatados. Entendeu? Isto o Senhor mostrou, a palavra nos ensina que esse povo é a igreja. Aquele povo que vai dar a sua vida. Você entendeu? Em nome de Jesus, esse povo não é igreja, mas receberão corpos glorificados e subirão para os céus. E lá, junto com a igreja, terão o nome remidos do Senhor, os santos do Senhor Jesus. Você está entendendo? Então, agora, não terão o galardão, porque o galardão só foi prometido à igreja. Se Jesus prometeu o galardão para esses que morrem na grande tribulação, eu não sei. Não está escrito. Você está entendendo? Não terão galardão. Mas eles têm a promessa de reinar com Cristo. Galardão é só para a igreja e também a promessa de reinar com Cristo. Então o terceiro grupo, eu identifiquei eles quando Jesus andava aqui por Jerusalém, pela Galiléia, por Samaria, são aqueles discípulos aos quais ele prometeu que assentarão com ele em 12 tronos. Terão 12 tronos. Trono é um lugar assim onde você senta para reinar, para governar. Entendeu? Todo aquele que senta num trono é porque é autoridade e vai reinar também com Cristo. Então, eu finalizo essas colocações, essas ponderações sobre a volta do Senhor, para que nós possamos ser realmente fiéis e observadores da palavra de Deus. Alguém pode dizer, mas aquelas pessoas, os discípulos, eles eram uma igreja. Não era igreja. Eles eram o remanescente fiel, o Israel espiritual. Entendeu? Eles estavam conectados com o Estado de Israel, com a nação de Israel. Eles eram também igreja em certos aspectos, mas nós não podemos dizer que eles eram completamente igreja, porque a igreja não havia sido inaugurada, ela só foi inaugurada em Atos dos Apóstolos, entendeu? Então eles eram o quê? Eles eram espirituais, eles eram os remanescentes fiéis, que realmente atenderam às necessidades de Jesus, andou com Jesus, serviram a Jesus e Jesus resolveu dar a eles a promessa de governar, de reinar com Jesus na sua segunda vinda, depois da grande tribulação, quando ele virá com seus santos, não virá com a igreja, virá com seus santos, que na realidade uns chamam de igreja, mas igreja foi, como eu disse, povo que subiu no arrebatamento e uma vez sendo recebido lá em cima, deixou de ser igreja, se transformaram em remidos do Senhor e povo santo. Não está escrito na testa dos 24 anciões, nem em lugar nenhum no céu, que eles são igreja. Eles são igreja, foram igrejas um dia, tá bom? Deixei bem claro isso aí. Um abraço do irmão José Soares. Que Deus abençoe a todos.